Olá! Agora você irá assistir a aula 6. Nessa aula falaremos sobre função composta e função inversa. Vamos iniciar estudando sobre função composta. Sejam os conjuntos A, B e C subconjuntos de R e as funções f de A em B e g de B em C. Chamamos de função composta de g e f a função h de A em C, definida por h de x é igual a g de f de x para todo x pertencente a A. Algebricamente, podemos indicar a aplicação de h por g de f de x, ou ainda como g bola f de x, isto é, h de x é igual a g de f de x, que é igual a g bola f de x. A notação bola representa a operação composição, realizada entre duas funções. Para compor duas funções, é necessário que o contradomínio de uma e o domínio da outra sejam o mesmo conjunto. Agora, veremos a representação da função composta pelo diagrama de Venn. Sejam as funções f de A em B e g de B em C. Na função f, temos que o conjunto A representa o domínio da função f, enquanto o conjunto B representa o contradomínio da função f. Já na função g, o domínio é representado pelo conjunto B, que também é o contradomínio de f. E o contradomínio da função g é representado pelo conjunto C. Note que, pela aplicação de f, x pertencente a A é um elemento do domínio de f, enquanto a imagem de x pela função f pertence ao contradomínio de f. Pela aplicação g, temos que f de x pertencente a B é elemento do domínio da função g, e g de f de x pertencente a C, além de ser um elemento do conjunto contradomínio da função g, é a imagem de f de x. A função composta entre g e f, indicada por h de x, é a aplicação que relaciona o elemento x pertencente a A do domínio da função f ao elemento g de f de x pertencente a C, do contradomínio da função g. Portanto, g de f de x é a imagem de x pela função h. A seguir, iremos exemplificar um caso de composição entre funções. Sejam f e g funções de R em R, tais que f de x é igual a x mais 3 e g de x é igual a x ao quadrado menos 1. Vamos encontrar a representação algébrica das funções g bola f de x e f bola g de x. Vamos começar encontrando a função g bola f de x. Temos a seguinte igualdade: g bola f de x é igual a g de f de x. Substituindo f de x por x mais 3, temos g de f de x é igual a g de x mais 3. Substituindo x por x mais 3 na função g, temos g de x mais 3 é igual a x mais 3 ao quadrado menos 1. Desenvolvendo o quadrado da soma e reduzindo os termos semelhantes, temos g de f de x é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 1, o que é igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. E agora vamos encontrar a função f bola g de x. F bola g de x é igual a f de g de x. Substituindo g de x por x ao quadrado menos 1, temos f de g de x é igual a f de x ao quadrado menos 1. Substituindo x por x ao quadrado menos 1 na função f, temos f de x ao quadrado menos 1 é igual a x ao quadrado menos 1 mais 3. Sendo assim, f de g de x é igual a x ao quadrado mais 2.
Note que f de g de x é diferente de g de f de x. Sendo assim, é necessário ter muita atenção para a ordem em que iremos gerar a composição. Vamos fazer um exemplo de decomposição? Queremos escrever a função j de x igual a seno ao quadrado de x mais 1 como uma composição entre as funções f de x igual a seno de x, g de x igual a x ao quadrado e h de x igual a x mais 1, que são funções mais simples. Então, podemos observar que temos x mais 1 aplicado em seno de x, e essa composição está aplicada em x ao quadrado. Sendo assim, a composição que gera a função j de x é g de f de h de x, ou melhor, j de x é igual a g bola f bola h de x. Vamos ver agora a função inversa. Seja uma função f de a em b, tal que f é bijetiva. Nessas condições, temos que a função f admite uma função inversa, a qual indicamos por f menos 1. Ressaltamos que uma função f só admite uma função inversa se e somente se f for bijetora, isto é, injetora e sobrejetora simultaneamente. Se uma função f possui inversa, então essa também será bijetora. Mas o que significa inverter uma função? Significa que a função inversa vai desfazer tudo que a função inicial fez. Por exemplo, se uma função f multiplica por 2, sua inversa vai dividir por 2. Se uma função f soma 2 unidades, então a sua inversa vai diminuir 2 unidades, e assim por diante. Vejamos agora a representação de uma função f bijetora e da sua inversa também bijetora. Podemos observar que f de a em b associa cada x à sua imagem f de x, enquanto que sua inversa é tal que f menos 1 de b em a associa cada f de x de b à sua imagem x em a, ou ainda, a cada elemento y do domínio da inversa associa sua imagem f menos 1 de y igual a x. Ainda que cada x do conjunto A, que é o domínio de f, tem um elemento f menos 1 de y no contradomínio de f menos 1, tais que x é igual a f menos 1 de y, em que y é o elemento de b, contradomínio de f, e consequentemente do domínio de f menos 1, ou seja, o domínio de f é igual à imagem de f menos 1, que é igual a a imagem de f é igual ao domínio de f menos 1, que é igual a b. Mas como vamos encontrar a função inversa? Vejamos o exemplo a seguir. Vamos encontrar a função inversa de f de x igual a 3x mais 5. Inicialmente, devemos constatar se f é bijetora. Como f é uma função afim, temos que f é bijetora, visto que toda função afim é injetora e sobrejetora simultaneamente. Logo, f admite inversa. A representação algébrica de f é dada por f de x igual a y igual a 3x mais 5. Note que precisamos determinar o processo de retorno para a função f. Para isso, podemos resolver a equação y igual a 3x mais 5 para a variável x. Isolando a variável x, temos y igual a 3x mais 5, y menos 5 igual a 3x, y menos 5 sobre 3 é igual a x. Logo, para obtermos a inversa da função f,
precisaremos realizar as operações anteriormente descritas. Ou seja, para cada elemento y da imagem de f, podemos determinar o elemento x do domínio que o gerou, tomando esse y, subtraindo 5 unidades dele e dividindo por 3 o resultado encontrado. Essa sequência de operações dadas por subtrair 5 e dividir o resultado por 3 pode ser representada pela função f menos 1 de x igual a x menos 5 sobre 3. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta aula e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho. Ah, já ia esquecer. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos.